Muitas pessoas vêm a você e dão paz, mas será que ela tem paz para te dar? Como que uma pessoa cheia de ódio vai ter paz para dar para o outro? Aí é que dá o problema. Mas, infelizmente, as pessoas, elas vivem de aparência, ao contrário de Deus. Deus, ele tarda a se irar, mas ele é grande em poder. Deus é grande em poder e não deixa a injustiça impune. E diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha, Deus, ele tem o seu caminho nas tempestades. Você está passando por uma tempestade? Deus tem um caminho. Em meio a essa tempestade, pode estar tudo desabando. Deus já criou um caminho em meio a essa tempestade. Jesus, quando os discípulos estavam no meio do mar, e Jesus, ele vem já na madrugada, caminhando sobre as águas, a tempestade batia naquele barco como se fosse afundar. E Jesus vinha por um caminho onde ele andava tranquilamente, onde ele havia tranquilidade, paz, mansidão, e caminhava sobre aquelas águas que por outro lado estavam turbulentas, uma tempestade imensa. Quando os discípulos viram Jesus chegando próximo, se assustaram, porque como pode alguém andar em meio à tempestade? Porque aqui Naum está dizendo que Deus cria caminho em meio à tempestade. Olha, se você está passando por uma tempestade, acredite que você não está na tempestade, porque está passando pelo caminho que Deus está criando. Talvez você esteja vendo a tempestade, mas você está caminhando no caminho que Deus colocou em meio a essa tempestade. A Bíblia diz que Deus criaria caminho no meio do ermo, no deserto. Quer dizer, Deus, ele não vai deixar a gente caminhar no lamaçal ou em meio às tribulações, mas ele vai colocar ali um caminho para que nós venhamos andar seguro. Esse é o Deus que nós servimos. Quando vem as lutas, vem as tempestades, ele faz um caminho. Olha, não olha para a tempestade, não olha para o problema, mas segue esse caminho. E qual é esse caminho? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, se eu quero, em meio às tribulações, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, continuar caminhando, eu tenho que andar no caminho de Jesus. Eu tenho que andar com Jesus. E ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus tem um caminho nas tormentas, nas tempestades, e faz das nuvens o pó nos seus pés. Você olha para cima e vê as nuvens tão altas. Quantas vezes você já parou e quando está aquele dia bonito, aquele céu azul com as nuvens, e você olha e fica imaginando: poxa, olha só, olha a altura dessas nuvens. E Deus está falando: essas nuvens são poeira nos meus pés. É como você caminhar num dia seco, onde a poeira bate, só chega até os seus pés, ou melhor, até a sola do seu pé no máximo. Deus está dizendo: eu sou tão grande, eu sou tão poderoso, que eu crio caminho em meio à tempestade, em meio às adversidades. As nuvens para mim são como poeiras. Deus está falando: eu sou grande, eu sou poderoso para resolver o teu problema, eu sou poderoso para resolver a tua situação, a tua aflição. Aqui Naum está dizendo para o povo de Judá, a tribo de Judá: olha, eu sei que vocês estão sendo oprimidos pelo rei de Nínive, eu sei que vocês estão sofrendo a opressão, a humilhação, mas confie em Deus, porque Ele é poderoso, Ele vai criar um caminho. Ele já tem um caminho melhor em meio à tempestade, que você vai passar tranquilo. Veja que Deus criou um caminho para o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhar no deserto, e Deus, ele novamente toca no coração do faraó. Faraó se arrepende de ter libertado o povo de Israel, vai atrás para tentar resgatar de volta, trazer para a escravidão novamente, e eles se deparam diante do Mar Vermelho. Então eles olham para frente, o Mar Vermelho, olham vindo às suas costas Faraó e todo o seu exército e cavaleiros. E Deus faz o quê? Deus cria um caminho, Deus criou um caminho. Deus criou um caminho para o povo de Israel passar.
Se não tiver uma saída para o teu problema, Deus vai criar um caminho. Deus vai criar uma saída para esse problema. Se não tiver cura na medicina, Deus vai criar um caminho para essa cura. Deus vai criar um caminho para essa prosperidade. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que está sempre criando um caminho novo. Um Deus que está sempre abrindo um caminho para me livrar dos meus opressores, dos meus inimigos, daqueles que se levantam contra a minha vida. Agora eu preciso confiar nesse Deus, saber que Ele é comigo e não com aqueles que causam injustiça, não com aqueles que pensam que estão vencendo por causa da sua maldade. A pessoa, quando começa a crescer e ficar próspera, fica arrogante, fica metida, fica prepotente, começa a causar injustiça, começa a pisar nos menores, mas com Deus não é assim não, porque grande é Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, é Ele quem tem poder para criar caminho. Sabe, as pessoas às vezes se enganam em ter uma amizade com pessoas influentes. Ah, fulano é influente na política. Olha, eu ando com o maior influente, que é Deus. E é Ele que abre as portas, é Ele que abre os caminhos. E abre onde não existe. Deus abre porta onde não existe. Deus abre caminho onde não existe. Não existia o caminho. Ou se você for hoje lá em Israel, se você for hoje lá você vai encontrar lá o Mar Vermelho e você vai ver que esse caminho não existe, mas ele existiu naquela oportunidade, naquela ocasião que o povo precisava escapar dos seus inimigos. Deus abriu um caminho e fez aquele povo passar a seco pelo Mar Vermelho. Deus criou um caminho. Você acha que Deus, com a sua grandeza, o seu poder, Ele não pode criar um caminho também para você sair dessa situação, para sair dessa adversidade? Deus cria uma situação, Deus cria um caminho para você se livrar desse problema, mas é necessário que você venha crer nesse Deus. Então Ele diz: